Olá pessoal, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica. Então essa é a segunda aula do nosso curso de LT Spice, né? Nosso simulador de circuitos gratuito. E bom pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender então a como configurar as fontes independentes de tensão. E o que for dito aqui para as fontes independentes de tensão também vai valer lá para a configuração das fontes independentes de corrente, ok? Além das configurações das fontes, pessoal, eu vou mostrar para vocês também como fazer as nossas primeiras simulações no LT Spice, tá? Lógico, aqui no intuito de mostrar para vocês o resultado da configuração das fontes. Bom, conforme vimos na aula 1 desse curso, né, para inserir uma fonte independente de tensão, nós temos que acessar a nossa biblioteca de componentes. Mas antes, vamos criar aqui um esquemático, né, um novo, tá? E vamos utilizar a tecla de atalho F2, que nós vimos que serve então para acessar a nossa biblioteca de componentes. Tá? Se eu quero então inserir uma fonte independente de tensão, né, para que a gente aprender a configurar ela vai ser aqui V. Tá? A gente tem que encontrar o V aqui, ou você pode simplesmente clicar em qualquer um e apertar, né, o V aí no teclado, que você verá que nós temos aqui o segundo componente na ordem alfabética, ó, voltage, que nós temos aqui a nossa fonte independente de tensão, tá? Então, eu vou colocar aqui, ok? Vamos posicionar aqui no nosso esquemático, tá? Não vou colocar mais nenhuma, então aperta ESC. Então, vamos ver agora como podemos configurar essa fonte, pessoal, de diversas formas, tá? Com um sinal contínuo, um sinal quadrado, triangular e senoidal. A configuração de tensão contínua é o modelo padrão desse componente que você está vendo aí. Então, para atribuir o valor da tensão, basta clicar com o botão direito na caixa de texto de baixo. Assim como nós vimos lá na aula 1, para colocar os valores lá nos resistores, capacitores, indutores, aqui a gente pode simplesmente acessar essa caixa clicando com o botão direito e dar um valor. Por exemplo, aqui, ó, 10. Pronto. Se eu dou OK, agora essa fonte aqui ela é uma fonte de tensão contínua com 10 volts. Lembrando que sempre você pode utilizar os prefixos aqui, caso você queria colocar 10 milivolts, 10 microvolts. Basta então você vir aqui e colocar 10 microvolts. Pronto. Coloca o U e ele vai ter aqui o símbolo Mi, tá? Agora, pessoal, se você, ao invés de clicar com o botão direito na caixa de texto de baixo e clicar com o botão direito no componente, pessoal, temos uma janela diferente, tá? Você, além de poder colocar aqui o valor da tensão, né? Vou deixar aqui um valor 10, né? Para 10 volts. Você pode colocar um valor para a resistência série dessa fonte, né? Que seria a resistência interna da fonte. Já trazendo aí o modelo da sua simulação para mais próximo do que acontece na realidade dos circuitos, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 10 miliohms. Então, 10 M minúsculo e OK. Pronto, agora eu tenho uma fonte de tensão CC de 10 volts, mas com uma resistência interna de 10 miliohms. Bom, para a fonte de tensão contínua não temos muita novidade, né? Vamos então para o caso de colocar uma forma de onda quadrada nessa fonte, tá? Para isso, vamos clicar com o botão direito na fonte, mais uma vez, e agora no botão Advanced. E agora nós temos essa nova janela, com um monte aí de configuração que podem ser feitas aí de acordo com o necessário. Observe que aquele valor que nós tínhamos colocado lá de 10 volts, ele está aqui, ó, nessa primeira área da janela aqui, ó, para 10 volts, tá? Então tá ali, ó, 10 volts, que é o valor que eu já havia colocado anteriormente. Eu vou limpar esse campo aqui, tá? E agora ali no quadro Functions, tá, pessoal, do lado esquerdo dessa janela, eu vou colocar a função Pulse. Tá? Lembra que eu quero gerar uma onda quadrada. E observe que ele habilitou agora algumas caixas aqui para ser preenchidas. E o valor DC aqui, ele foi desativado, correto? Então, vamos ver aqui nessa sequência. Bom, a primeira opção é para o valor inicial da tensão, né? Ou o nível mais baixo da tensão da fonte. O segundo campo, V1, tá? Quando então nós temos o nível mais alto de tensão saindo da fonte. Né? Então vamos supor que eu queira colocar
uma tensão mínima de 0 volts, certo? Esse vai ser o menor valor que eu vou ter aqui na minha fonte, mas o valor máximo será de 5 volts. Então eu venho aqui, ó, V-on 5 volts. Então eu vou ter aqui dois valores, 0, 5 volts, tá? E o parâmetro T delay, certo? Que é o terceiro aqui, é o tempo em que a tensão ficará no nível baixo durante o início da simulação. Vamos supor, por exemplo, que eu queira que a tensão no início da simulação fique em 0 volts, que é o valor inicial ali, durante 200 milissegundos. Então eu venho aqui ó, no T delay e coloco aqui, por exemplo, 0.2. Quando eu iniciar a simulação, ela vai ficar por 200 milissegundos em 0 volts, que é o valor inicial que eu configurei aqui na primeira caixa. O T-rise, pessoal, é o tempo necessário para que a tensão da fonte vá de um valor mínimo para o valor máximo. Pois nós sabemos, né, pessoal, que na prática, a tensão de uma fonte ela não consegue do valor mínimo para o valor máximo de forma instantânea. Então, se você quer também que a sua simulação apresente essa característica, você pode colocar aqui um valor de tempo necessário para que a tensão vá do valor ali, no caso, 0 volts, para 5 volts. Isso pode ser lento ou pode ser bastante acentuado. Por exemplo, eu quero colocar aqui um pico segundo. Então, beleza, você vem aqui um P. Tá? Então, você está colocando aqui ó, um pico segundo, vai ser o tempo necessário para esse sinal ir de 0 a 5 volts. Mas caso você queira um outro valor, basta inserir nesse campo também. O Tfall, pessoal, é o tempo necessário para que a tensão da fonte vá do nível máximo para o nível mínimo. No caso aqui desse exemplo, para ir de 5 volts para 0. Eu vou colocar igual ali o T1, ó, 1P, um pico. Tá? No tempo on, ou T-on ali, pessoal, que é o tempo que a tensão ficará no nível máximo, no caso ali em 5 volts. Mas lembre sempre que esse campo aqui, T-on, ele sempre tem que ser menor que o próximo campo, que é o período do sinal. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer um sinal, né, de 10 Hz, correto? Então, o período para 10 Hz, né, 1 sobre 10 é igual a 0,1 segundo. Então, eu vou pôr aqui, ó, para período, 0,1 segundo. O T-on, ou seja, o tempo que essa fonte ficará com 5 volts, ele tem que ser menor que 0,1 segundo. Então, vamos supor que eu queira colocar metade desse tempo. Eu vou colocar, por exemplo, 50 milissegundos, tá? Já que 0,1 segundo é 100 milissegundos, eu quero pôr aqui 50 milissegundos. Então, metade do tempo a tensão ficará em 5 volts e a outra metade do tempo a tensão ficará ali em 0 volts. E esse último campo ali, pessoal, N-cycles, será a quantidade de ciclos que a fonte irá gerar. Mas no meu caso eu vou deixar em branco, tá? Ou seja, ele vai continuar gerando ciclos de forma indefinida até que se encerre aí o tempo que eu configurar para a simulação ocorrer, tá? Por padrão, pessoal, todos os valores que a gente colocou aqui vão aparecer lá no esquemático. Inclusive, vai se repetir o valor aqui da resistência série que a gente colocou. Se eu quiser que isso não seja apresentado, basta eu vir aqui e apago o valor da resistência série, né? Poderia até colocar uma capacitância paralela aqui embaixo também, tá? Mas nesse caso eu vou deixar aqui em branco. Se você der OK aqui, nós temos agora a nossa fonte independente de tensão, tá? Para gerar uma onda quadrada que vai de 0 a 5 volts periodicamente, né? Qual é o período? 0,1 segundo, correto? A cada 50 milissegundos terá uma mudança de estado. E observe que todos os parâmetros que nós colocamos lá, eles aparecem aqui nessa função pulse, que é o tipo da fonte configurada lá. E agora, pessoal, para a gente fazer a simulação desse circuito, nós precisamos de inserir o terra. Lembre-se, sempre precisamos de inserir o terra, referência do circuito. Então, G, olha lá. E vamos conectar aqui com F3 para fazer aqui o wire entre o terra e a fonte. Certo? Agora nós temos um terra. Antes de iniciar a simulação, vamos configurar quanto tempo deverá durar essa simulação. Tá?
Agora, se eu vir aqui e clicar em Run para rodar a simulação, onde tem esse botão, onde tem um rapaz aqui correndo, ele vai abrir uma janela para a gente configurar o tempo de simulação. Porque além de configurar os componentes, nós temos que configurar como a simulação vai ser desenvolvida, tá? Ó, eu vou clicar aqui no botão Run e abriu então o Edit Simulation Command, que você pode acessar dessa forma, né, tentando rodar a simulação, ou ainda, pessoal, basta clicar com o botão direito em qualquer parte do esquemático e você tem aqui, ó, Edit Simulation CMD, né, que é o command lá, que vai abrir aí a mesma janela. Olha lá, correto? E agora, nós vamos fazer o seguinte. Nessa primeira aba aqui, ó, transiente, no campo Stop Time, a gente vai colocar quanto tempo de simulação vai ocorrer. Por exemplo, eu vou colocar aqui 1 segundo, tá? O valor aqui é sempre dado em segundo. Pronto. Só isso. Dessa vez eu vou só configurar isso. Vou dar um OK aqui. Observe que agora esse texto de configuração aqui eu posso colocar em qualquer lugar do esquemático. Vou pôr aqui mesmo. Ó. Clico o botão esquerdo e ele vai ficar ali. E temos então essa configuração da simulação para um período transitório de 1 segundo. Agora sim nós podemos então apertar o botão Run e vai rodar a simulação. Então, olha lá, pessoal, abriu essa nova janela agora junto com a esquemática. A tela agora está dividida. Então, enquanto nós temos aqui na parte de baixo nosso esquemático, temos essa janela aqui preta com para a gente colocar o nosso gráfico, ok? Vamos supor que eu queira apresentar o gráfico da minha tensão da fonte. Então, para isso, basta eu colocar o ponteiro do mouse sobre o componente. Por exemplo, se eu coloco no meio do componente, observe que eu tenho aqui um clamper de corrente, tá? Com uma seta indicando ali a orientação para a corrente. E se eu colocar agora o ponteiro do mouse aqui no terminal da fonte, olha lá, ele vira então uma sonda para a medição da tensão. Então, o símbolo aqui vai denotar se o que vai aparecer ali no gráfico é o gráfico da corrente ou o gráfico da tensão, tá? Então, eu vou colocar aqui a tensão ali no gráfico. Olha lá, pessoal, conforme nós configuramos a nossa fonte, observe que a partir de 0 segundos aqui do lado esquerdo do nosso gráfico, né? De 0 até 0,2 segundos, nós temos aquele delay, que foi configurado lá o T-delay, ou seja, durante os primeiros 200 milissegundos, a tensão ficou em 0. A partir desse instante, ela foi para o nível lógico alto, que para esse caso foi o valor de 5 volts, correto? Ficou aqui por 50 milissegundos e depois voltou para o nível mínimo, que é 0 volts, ficou mais 50 milissegundos e depois mudou novamente, certo? Periodicamente agora nós temos a mudança aqui de 5 e 0 volts. Isso vai acontecer até o final da simulação, olhando aqui no nosso eixo horizontal, 1 segundo, que foi o tempo que a gente configurou para o transitório ali na configuração da simulação. E agora você pode variar o período, você pode alterar aí o tempo que você quer que a tensão fique no nível máximo ou no nível mínimo, tá, pessoal? Vai depender da sua aplicação. O próximo sinal que nós vamos configurar, pessoal, será, então, a forma de onda triangular. E para isso, pessoal, eu vou vir aqui, ó, na parte de baixo, onde nós temos o esquemático, clicar com o botão direito, e olha lá, voltamos aqui para a parte de configuração da fonte. Vamos considerar uma onda triangular que vale de menos 5 a 5 volts. Então, para isso, eu vou colocar um valor inicial ali de menos 5 volts. O valor máximo eu vou manter aqui em 5 volts, correto? Vamos supor que eu queira manter a minha frequência de 10 Hz. Então, o período aqui continua sendo 0,1 segundo. E agora, pessoal, a grande alteração que nós vamos fazer, se eu quero uma rampa, eu quero que a minha tensão vale de menos 5 volts até 5 volts de forma mais lenta, não de forma instantânea. Então, eu vou mudar aqui ó, o T-rise. Vamos supor que eu queira atingir o valor máximo na metade do período. Então, se o meu período é 0,1 segundo ou 100 milissegundos, eu vou colocar aqui meu T-rise 50 milissegundos. E vou colocar o T-fall, ou seja,
do nível 5 para menos 5, eu quero que esse período dure o mesmo intervalo ali de 50 milissegundos. Agora, pessoal, algo que nós temos que prestar bastante atenção aqui é o T-on, tá? Já que a tensão da fonte não pode ficar no nível 5 volts, né, por muito tempo, eu vou colocar aqui, na verdade, o valor 0. Ou seja, assim que esse nível de tensão chegar ali no valor máximo, ele já vai começar a fazer a rampa de descida para completar a nossa forma de onda triangular. Eu vou manter o tempo de delay, tá, pessoal? Vamos aqui, dar OK. E observe que agora mudou os parâmetros aqui dentro da função pulse, tá? Continua sendo a função pulse para a onda triangular. Só que não teve atualização aqui do valor no gráfico. Para que a gente veja essa alteração, né, essa atualização, nós temos que rodar novamente a simulação. Então, eu vou vir aqui novamente, pessoal, e rodar a simulação. E observe que nós temos a nossa forma de onda triangular, com um delay ali de 0,2 segundos. Observe que a tensão é menos 5, porque é o valor mínimo que vai ficar durante esse intervalo T delay, tá? Então, menos 5 volts. E lá em 0,2 segundos começa então a ver a nossa rampa de subida do sinal, que vai ali durar 50 milissegundos, indo de 200 a 250 milissegundos até atingir 5 volts. E depois, a partir desse instante, a tensão agora vai indo de 5 volts para menos 5 volts por mais 50 milissegundos. Ainda, pessoal, se você quiser transformar esse sinal aqui, em vez de uma onda triangular padrão, transformar numa chamada também dente de serra, né, que é uma outra forma de onda triangular, vou clicar com o botão direito aqui na fonte. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o T-rise, no caso aqui, igual o período, 100 milissegundos, e o T-fall eu vou colocar 0, tá? Então agora, quando eu rodar a simulação, temos aí uma forma de onda dente de serra, correto? Que ela vai de menos 5 a 5 volts durante o período de 100 milissegundos, e aí depois, na próxima amostra aqui de cálculo, no próximo passo de cálculo, ela já vai ir para menos 5 volts. E aí começa o ciclo. Bom, pessoal, agora vamos configurar aí para a forma de onda, talvez uma das mais utilizadas, né? Que é a forma de onda senoidal. Para isso, pessoal, mais uma vez, clica com o botão direito aqui sobre a nossa fonte e vamos utilizar agora nessa parte de functions aqui, a terceira opção, que é a Cine. Então, vai mudar algumas configurações aqui, né? Bom, primeiro aqui temos o DC Offset, se nós vamos ter ou não um valor de offset para o valor alternado, né, senoidal. Eu vou colocar 0, eu não quero nenhum offset aqui por enquanto. O segundo aqui é a amplitude, ou seja, o valor máximo dessa senoide, né? Então, lembrando que o valor da amplitude do sinal, como o nome indica, é o valor máximo da senoide, desconsiderando aí qualquer valor de offset, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 100 volts. O terceiro campo aqui nós temos a frequência. Então, eu vou colocar os nossos mesmos 10 Hz. O tempo de delay, pessoal, normalmente é utilizado o delay igual a 0, mas simplesmente para evidenciar o efeito, eu vou deixar aqui 100 milissegundos. Tá? Vou deixar o jeito que estava aqui, ó, estava com 100 mili, deixa 100 mili aqui. O campo θ, pessoal, ele é usado quando queremos que a amplitude varie de 0 para um valor máximo configurado aqui como parâmetro θ, ou de um valor máximo para 0, tá? Então, essa variação ocorre com características exponenciais. Mas para as aplicações mais usuais, esse valor aqui para θ é nulo, tá? E o campo φ, tá? Aqui, que está em graus, é utilizado para colocar algum ângulo de fase nesse sinal. Vamos utilizar ele aqui para adiantar ou atrasar o sinal em relação à origem. Nós vamos fazer alguns testes aqui para que fique bem claro a aplicação de todos esses campos. O número de ciclos aqui eu vou deixar 0 para ficar aí repetindo de forma limitada apenas pelo tempo de simulação. Então, primeiro, lembrando que nós estamos com um delay de 100 milissegundos, ok? Então, olha lá. Vamos dar um ok aqui, rodar a simulação
e nós temos a nossa senoide, tá? Com uma amplitude de 100 volts, conforme vocês podem ver aqui no eixo vertical, tá? Temos aqui 100 volts de amplitude, e lembrando que temos 0 volts, que é a tensão inicial ali no delay de 0 a 0,1 segundos, tá? Se eu vir aqui e tirar o delay, ó, colocar 0, dar um OK e rodar de novo a simulação, observe que então agora não tenho mais esse delay, ele já começa com um sinal aqui subindo, né, a partir de 0, indo para a direção de 100 volts. Se eu quiser colocar um offset aqui para demonstrar esse parâmetro, pessoal, vamos por exemplo aqui, ó, clicar com o botão direito, offset, vamos pôr aqui 40 volts. Dá um OK, vamos rodar de novo a simulação. E olha lá, pessoal, o meu valor médio da minha senoide agora é quanto? 40. Ó. E está partindo agora a simulação de 40, com uma amplitude agora de 140. Por quê? É o 100 volts da amplitude do sinal mais o 40, que é o valor do offset. E antes que eu tinha menos 100 volts, agora é menos 100 mais 40, menos 60, que é o valor mínimo dessa senoide. Tá? Então eu coloquei um offset cujo valor médio agora passa a ser 40 volts. Agora eu vou mostrar o efeito da mudança de fase, tá? Então eu vou vir aqui na configuração da fonte, eu vou voltar o offset para 0, para ficar bem evidente o que vai acontecer, né? E vou colocar um ângulo de fase de 90 graus. Então eu vou vir aqui, ó, no penúltimo campo, né, Φ, e vou pôr aqui, ó, 90, tá? Vamos dar um OK aqui. Rodar a simulação. E observe, pessoal, que agora o meu sinal ele já está começando em 100 volts e não mais em 0 como estava antes, porque eu estou adiantando o meu sinal 90 graus em relação à origem, né? Se você quiser dar um zoom aqui em algum detalhe, pessoal, basta você clicar com o botão esquerdo do mouse no gráfico, tá? Arrastar, ó, criando essa janela de seleção e soltar. E olha lá, você vai ver de forma ampliada o gráfico aqui. Observe, então, que a tensão está começando com 100 volts e após 90 graus, que nesse caso seria 50 milissegundos, nós temos o nosso semiciclo negativo no máximo ali, menos 100 volts. Caso você queira sair do zoom aqui, pessoal, você pode vir simplesmente aqui nesse botão, ó, Zoom Full Extend. E aí você volta para o gráfico completo. Podemos colocar um atraso de fase, por exemplo, aqui, ó, menos 45 graus. Rodar a simulação e olha lá, minha tensão agora está começando negativa, tá? Porque eu atrasei agora o meu sinal da tensão em relação à origem em 45 graus. Bom, pessoal, no próximo vídeo dessa playlist que compõe o nosso curso de LT Spice, nós vamos aprender a como configurar a simulação para realizar a análise do ponto de operação dos circuitos, ou seja, a operação em corrente contínua. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, tá? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão e verifique a sua inscrição no canal, né? Caso não seja inscrito, fica o convite aí para você se inscrever, né? Ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas, tá? Forte abraço e até a próxima aula.